Bom, a novidade agora é que a Ana Hickman está acusando o perito judicial que foi nomeado por um juiz de fraudar o laudo que comprova que a assinatura do empréstimo é dela. Sim, agora até o perito judicial entrou na mira da Ana Hickman apenas por fazer o seu trabalho. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias. E hoje vamos mergulhar nessa história que mistura fama, dinheiro, divórcio e batalhas judiciais. Vocês já sabem do que eu estou falando, é de Ana Hickman versus Alexandre Correia. Ela já foi símbolo de sucesso na televisão brasileira, mas agora nos últimos anos vem enfrentando uma série de reveses na justiça. Desde o fim do casamento com Alexandre Correia em 2023, a vida dela virou um campo de guerra judicial. E hoje vamos destrinchar as últimas derrotas nos tribunais e também a última polêmica desse caso, que é a acusação de fraude contra um perito judicial. Então se preparem porque essa história tem muitas camadas. Mas antes você precisa conhecer o método BillWay do professor Jonas Bressan. Esse é o melhor curso de inglês da internet e por isso é o mais vendido. O curso está no valor promocional de R$ 397 à vista ou 12 vezes de R$ 39,70. É promocional esse preço, então vai acabar. E se você já tentou de tudo para dominar inglês, mas sente que não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BillWay do professor Jonas Bressan. Eu vou deixar o link aqui no box de informações e também no primeiro comentário fixado com este desconto exclusivo e também ali dentro do site tem os relatos dos alunos, então já acessa lá e dá uma verificada. Também não se esqueçam de curtir, de se inscrever aqui no canal, deixar pelo menos 3 comentários, vou pedir para que cada um de vocês deixem 3 comentários para que meu vídeo seja mais divulgado aqui dentro da plataforma e com isso mais pessoas conheçam o meu trabalho, isso me apoia demais. Também me siga na rede social que estará aqui na tela. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Bom, a Ana Hickman e o Alexandre Correia formavam um casal bastante poderoso por mais de 20 anos e juntos eles construíram um verdadeiro império, com empresas, imóveis e uma vida muito luxuosa que é para poucos. Mas em novembro de 2023 ficamos sabendo que tudo havia desmoronado pelas próprias mãos do casal por não saber administrar os seus próprios bens. A Ana, logo em seguida do divórcio, denunciou Alexandre Correia por violência doméstica após aquela briga na mansão de Itu. Ela então pediu o divórcio e medidas protetivas contra o Alexandre Correia e com isso ele foi afastado dela e das empresas do casal. Hoje ela alega que tinha uma rede de pessoas cometendo fraudes em seu nome, falsificando sua assinatura em pedidos de empréstimos e tudo a mando de Alexandre Correia. E agora até o perito judicial que comprovou que as assinaturas da Ana Hickman vieram do punho e das mãos dela, é acusado de fraude também. Mas nós ainda vamos chegar lá. Antes disso tudo acontecer, ela já vinha sofrendo inúmeras derrotas na justiça, mesmo a grande mídia não expondo grande parte do que eu vou falar para vocês agora. Bom, a primeira derrota veio no dia 28 de novembro de 2023, logo no início do caso, quando a Ana Hickman tentou acelerar o divórcio usando a Lei Maria da Penha, que protege vítimas de violência doméstica. Mas a primeira vara criminal de Itu disse o primeiro não para ela. O juiz entendeu que o caso era complexo demais, cheio de questões patrimoniais e mandou tudo para a vara da família. Essa foi a primeira derrota que Ana Hickman teve perante a justiça. Um sinal que as coisas não seriam tão simples quanto ela imaginava. Ela queria resolver aquele divórcio rápido, mas a justiça tinha outros planos e isso foi só o início. Com o divórcio em andamento, as brigas por dinheiro e patrimônio começaram a esquentar e vamos às principais derrotas da Ana Hickman na justiça em questão do patrimônio que ela divide com Alexandre Correia. Em março de 2024, a Justiça de Itu, interior de São Paulo, autorizou que o Alexandre Correia tomasse posse do apartamento do ex-casal, que até então era ocupado pela Fernanda Hickman, irmã da Ana. Essa decisão da justiça autorizou que o Alexandre ocupasse aquele imóvel, porque ele não tinha onde morar.
mas estava sendo usado pela irmã da Ana Hickman. A Fernanda então foi notificada e entregou o imóvel, mas logo em seguida o Alexandre e sua equipe de defesa foi informado que ele não poderia tomar posse do imóvel, porque tinha aquela medida protetiva que englobava inclusive este imóvel. Mas então foi peticionado um pedido que ele pudesse ocupar o apartamento e a juíza autorizou o Alexandre a tomar posse. Avançando agora para novembro de 2024, ela teve outra derrota bastante pesada. Ana Hickman colocou à venda a mansão luxuosa do casal em Itu, avaliada em 40 milhões de reais, e a ideia era usar o dinheiro provavelmente para quitar as dívidas milionárias que o casal tem em diversos bancos. Mas o Alexandre entrou na justiça e barrou essa negociação. Ele é coproprietário daquele imóvel e sem o consentimento dele, não poderia ser vendido. A Ana chamou a decisão de tiro no pé pelo ex-marido, mas o fato é que a mansão segue bloqueada e ela perdeu mais essa batalha. Mas tem mais. Em janeiro de 2025, veio uma condenação que pegou muita gente de surpresa. Acontece que a Ana Hickman foi obrigada a pagar uma pensão mensal de 15 mil reais para o Alexandre Correia. A justiça considerou que ele ficou em dificuldade financeira após ser afastado das empresas do casal e por isso ela foi condenada a pagar esse valor para ele. Mas claro que a Ana Hickman tentou lutar contra essa decisão e novamente perdeu. Eu expliquei detalhadamente essa questão da pensão do Alexandre Correia em outro vídeo. Se vocês acessarem aí o canal, vocês conseguem encontrar. Em abril de 2025, mais uma derrota financeira abalou a Ana Hickman. Acontece que o banco original conseguiu na Justiça de São Paulo a penhora dos salários dela da Record, por causa de uma dívida de 956 mil reais, de um empréstimo que a Ana diz ter sido fraudada pelo Alexandre Correia. Ela alega que nunca assinou o contrato de empréstimo, mas a juíza Juliana Koga autorizou o bloqueio mesmo assim. A Record já fez 2 depósitos judiciais, um de 329 mil e outro de 250 mil reais em contas judiciais. E a Ana está lutando para tentar comprovar a fraude, mas por enquanto o dinheiro está saindo do bolso dela para arcar com essa dívida. Normalmente, a penhora judicial de bens de uma pessoa significa que parte do seu patrimônio foi vinculado ao pagamento de uma dívida. Se trata basicamente de uma medida coercitiva utilizada pelo judiciário para garantir que o credor receba o que é devido a ele, para garantir o pagamento ao banco, neste caso aqui. Mas não é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Acontece que tem outro capítulo ainda mais polêmico nessa saga. A acusação de Ana Hickman contra um perito judicial. Isso está ligado diretamente a outra dívida, essa com o banco Daicoval, que cobra mais de 1 milhão de reais de dívidas que a Ana Hickman e o Alexandre Correia têm com esse banco. Tudo gira em torno de assinaturas em contratos que a Ana Hickman alega que foram falsificadas pelo seu ex-marido, mas um laudo oficial feito por este perito judicial diz o contrário. Então vamos entender aqui toda essa confusão. Em maio de 2024, a Ana contratou um perito particular que concluiu que as assinaturas eram falsas. Mas o banco Daicoval não aceitou essa decisão, alegando falta de imparcialidade. A justiça então nomeou um perito judicial chamado Reginaldo Tirotti, se eu estiver pronunciando o nome dele correto, para resolver essa questão e fazer uma análise imparcial aqui das assinaturas da apresentadora. Bom, em março de 2025, o laudo dele saiu e o resultado é que as assinaturas eram de Ana Hickman. Ou seja, o banco não iria anular a dívida e ela teria que arcar com aquele valor que ela pegou de empréstimo. Mas agora a defesa da Ana Hickman acusa o perito Reginaldo Tirotti de fraude. Eles dizem que o laudo tem falhas técnicas graves na análise das assinaturas e que o perito extrapolou ao fazer comentários pessoais no laudo, como por exemplo, abre aspas, a justiça é cega, a perícia não, fecha aspas. Para a Ana e a sua equipe de defesa, isso mostra viés e também desrespeito. E eles vão além. Eles sugerem também que o perito pode ter adulterado as assinaturas para favorecer o banco. Essa é uma acusação bastante séria e até agora não temos provas concretas para comprovar
essa alegação da defesa de Ana Hickman. Essa seria uma acusação de fraude processual, então está sendo alegado pela Ana Hickman de haver indícios de que o perito adulterou material de parte das assinaturas apenas para justificar aquele resultado desfavorecendo a Ana Hickman. Então será que até o perito judicial está em conluio com o banco ou até mesmo com Alexandre Correia? Bom, a equipe de defesa da Ana Hickman afirmou que o Reginaldo, que é o perito judicial, não só errou em análises técnicas, como também emitiu opiniões pessoais as atacando. O perito teria ironizado a Ana Hickman ao falar em sua frustração ao questionar a atuação dos profissionais indicados por ela para acompanhar o trabalho de perícia. E também ele teria se referido ao processo como um jogo. A defesa dela então promete recorrer e o laudo do Reginaldo Tirotti ainda não foi homologado pelo juiz. Será que ela vai conseguir virar esse jogo ao seu favor? É uma briga que mistura questões técnicas, emoções e também muito dinheiro aqui. Então o que temos até agora? A Ana Hickman, uma mulher que já foi exemplo de sucesso e que hoje enfrenta um turbilhão judicial. Derrotas como a penhora dos salários, a pensão ao ex-marido e o bloqueio da mansão. E tudo isso mostra que a vida dela parece que não é mais a mesma. E a acusação de fraude contra o perito é mais um capítulo de uma guerra que parece que está longe do fim. E o que você acha? Eu quero saber a sua opinião. A Ana é uma vítima de um esquema, como ela diz, e apenas não conseguiu comprovar isso até agora na justiça, ou será que ela pode ter plena ciência desses empréstimos? Deixa a sua opinião nos comentários e se quiser mais detalhes sobre essa história ou outras batalhas judiciais famosas que nós cobrimos aqui no Caixa de Pandora, é só me pedir nos comentários. Bom, por hoje é só. Ficamos por aqui com este vídeo. Muito obrigado quem assistiu até o final e até o próximo caso.